Olá, muito bom dia, 10 horas da manhã e nós estamos aqui para fazer um programa muito especial para vocês. É com imenso carinho que a gente começa esse Tudo Posso. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maria Cândida, bom dia para todo o Brasil que nos acompanha até às 11h30 da manhã, então ligadinho aqui na Rede Família. Programa especial, sem dúvida alguma, e tá frio aqui em São Paulo, Maria Cândida, tô com frio! Eu já tô de manga comprida, você também, né? Tá meio friozinho, o céu tá muito claro, céu azul e tal, é bem o clima de outono mesmo. Eu adoro, não sei se vocês gostam, mas eu gosto bastante. No programa desta terça-feira, nós vamos conversar sobre a voz, o meio de comunicação mais utilizado pelo ser humano. Você sabia que, como a nossa fisionomia, a voz também varia de acordo com a idade, sexo, personalidade e estado emocional? Quando a gente tá meio pra baixo, assim, nossa voz fica, né? A gente fica mais quietinho, não fala, ou quando fala, né? Ou às vezes as crianças, né? Quando a criança vai crescendo, ela volta àquela voz de criancinha. E às vezes ela quer regressar àquela outra idade, né? Tem 10 que quando quer pedir alguma coisa, ai, mamãe, não é? Então a voz, ela passa exatamente o que a gente tá pensando mesmo e sentindo. Você está pensando em casar? O mês de maio, tradicionalmente, é conhecido como o mês das noivas. Nós vamos entender, inclusive, por que isso, embora muitas noivas já estão optando por casar no final do ano, setembro, quando tem uma nova florada aí. Mas hoje, o designer floral Giovanni Rodrigues vai ensinar você de casa a fazer um buquê de casamento. Maria Cândida, eu já contei aqui a história do buquê, né? Por que ele é tradicional no casamento? Qual que é o significado dele? Você lembra disso? Conta de novo, Rafael, porque você contou, mas tanta coisa, tanta gente que passa por aqui todo dia que eu já esqueci a história do buquê. Ó, a história é mais ou menos assim. Na Europa, né, quando essa tradição começou, as noivas e suas famílias, elas não iam para o altar, para a igreja de carro, elas iam a pé, caminhando, e iam fazendo festa, né? As famílias faziam festa porque a filha ia se casar. Naturalmente, toda aquela comunidade que assistia aquela movimentação toda ficava encantado com aquela festa, né? E aí eles presenteavam as noivas com flores que tinham no jardim, no quintal de suas casas. E com isso, quando elas chegavam para entrar na igreja ali com seu pai, com seus familiares, ela já estava com um monte de flor na mão e aí nasceu o buquê de casamento que nós temos até hoje. Nossa, que história bacana, Rafael. Eu não lembro de você ter contado. Você deve ter contado e gozado, eu esqueci essa história, mas eu adorei. Legal, nossa, né? Nunca legal. soube esse significado do buquê. Muito legal. Agora, coitada da noiva, né? Que tinha que andar pra caramba até a igreja. Ah, andavam, né? Não tinha carro, né? Aquele povo não tinha carro naquela época. Mas hoje em dia a gente já chega de carro. Aí umas chegam de carruagem, outras a cavalo, né? Depende, né? Umas de helicóptero. Depende do jeito que você quer casar. Bom, na culinária, uma das sobremesas mais conhecidas da França. É uma receita simples e tradicional nas refeições de domingo lá na França. Ela também é uma ótima opção de sobremesa nos melhores restaurantes gastronômicos aqui do Brasil e da Europa. Hoje você vai aprender a fazer tarte tatin de maçã. Depois você vai aprender, vai entender por que essa torta chama-se tarte tatin. É de uma pessoa, das irmãs que fizeram, que chamavam tatin lá na França. A gente vai contar daqui a pouquinho e vai te dar a receita. Muito legal. Vamos agora então para a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Brasil. De olho no mapa. Olha, hoje na região norte pode chover forte, inclusive, principalmente a partir da tarde. Já no nordeste brasileiro, uma massa de ar seco ganha força, garante um dia de sol, sem chuva em boa parte de toda a região. No centro-oeste, nuvens carregadas com calor, pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Aqui para o sudeste, áreas de instabilidade, de uma frente fria que chega ao Espírito Santo, muitas nuvens sobre a região sudeste que a gente confere nesta terça-feira. Já no sul do país, o ar seco polar predomina no interior da região, chove fraco no decorrer do dia, principalmente no litoral. Em Salvador hoje, mínima de 24, máximo de 29 graus, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Blumenau, temperatura variando entre 14 e 20 graus, sol com muitas nuvens durante o dia, à noite também com muitas nuvens. Aqui na capital paulista, mínima de 14, máxima de 19 graus, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Em Campinas, no interior de São Paulo, mínima de 15 graus, máxima de 22,
sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Também em Limeira, agora no interior de São Paulo, mínima de 17, máxima de 24, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite também com muitas nuvens. E para fechar, Araras, também no interior de São Paulo, mínima de 15 graus, máxima de 24, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite também com muitas nuvens. Essa é a previsão do tempo para esta terça-feira. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, reajustou os tetos das tarifas aeroportuárias dos aeroportos Galeão, lá no Rio de Janeiro, e também Confins, em Minas Gerais. Isso em pouco mais de 8,89%, segundo decisões publicadas ontem no Diário Oficial da União. O reajuste vale para tarifas de embarque, conexão, pouso, permanência e armazenagem, tanto no Galeão quanto em Confins. A tarifa de embarque doméstico do Grupo 1 passou, olha só, aqui tem o valor, a R$ 18,73 e a internacional a R$ 33,19. É isso? Não, 17 centavos. Enquanto a de conexão doméstica internacional passou a R$ 8,62. Os novos tetos tarifários já passaram a vigorar ontem, sendo que as concessionárias devem divulgar as novas tarifas. Agora, vamos lembrar, né, que esses dois aeroportos aí, eles foram praticamente terceirizados, né, há pouco tempo. As empresas que assumiram a administração desses dois espaços garantiram que melhorias seriam feitas, inclusive melhorias antes mesmo da Copa do Mundo. Essas melhorias não aconteceram e agora a justificativa para o aumento dessas tarifas é que essas melhorias vão chegar. Pode isso. De novo, Maria Cândida, o consumidor paga a conta, né? A gente vai viajar, mas ali não tem a esteira que leva de um terminal ao outro. Não está funcionando, a galera empurrando o carrinho, tem tapumes para tudo quanto é lado, um monte de placas de obra para todos os cantos. E aí, que sobra para a pessoa que está viajando, simplesmente pagar uma tarifa bem mais alta, bem mais cara. Isso é Brasil. Quer comentar, Maria Cândida? Olha, eu não sei nem o que comentar, porque o que as pessoas pensam quando ouvem uma notícia dessa é, de novo, aumento, o país desse jeito e tudo. Eu realmente não sei. A gente tem que ir levando, Rafael. Eu não sei mais o que fazer. Verdade. Eu acho que a gente tem que ir levando com um dado otimista, tentando levar a nossa própria vida, ajudar as pessoas e tal, e ir em frente, porque realmente o país, cada dia, tem uma notícia que abala as pessoas, né? Cada dia uma notícia nova, né? Uma surpresa nova pra gente. Bom, mudando completamente de assunto, o forte terremoto que atingiu o Nepal reduziu os Himalaias, né, os montes lá, em cerca de 1 metro, segundo os cientistas. Eles alertam, no entanto, que a mudança ainda deve ser confirmada através de pesquisas na área, dados aéreos ou dados de GPS. O trecho principal que teve sua altura reduzida é um trecho de 80 a 100 quilômetros do Langtang Himal, que fica a noroeste da capital, Katmandu. Langtang é uma região onde muitos moradores montanhistas estão desaparecidos após as avalanches, e deslizamentos de terra desencadeados pelo terremoto de magnitude 7,8 que aconteceu no último dia 25 de abril e que deixou mais de 6.000 mortos. Cientistas acreditam que a altura de outros picos no Himalaia também pode ter caído, incluindo o Ganesh Himal, a oeste de Langtang. A maioria das mães enfrentam o baby blues depois de ter o bebê. Os sintomas se confundem com o da depressão pós-parto, mas são problemas bastante diferentes. O chamado baby blues é um quadro de melancolia que atinge grande parte das mulheres até 15 dias depois do parto. Para a gente entender mais o que isso significa, vamos acompanhar então agora na reportagem. Tudo o que a Fabiana mais sonhou foi ter a Babi. A Bárbara foi muito planejada, né? A gente namorou muito antes, morou junto, casou e depois de 3, 4 anos casados, a gente falou assim, vamos engravidar. Até que quando ela nasceu... Parece assim que arrancaram, né? Era uma dor física, doía aqui, assim. E a gente falava assim, eu vi o mundo cinza. Foi horrível, horrível. A minha mãe veio e ficou comigo uma semana, quando ela foi embora, parecia que eu ia morrer. Eu só chorava, chorava. Essa angústia durou quase 1 mês. Diagnóstico? Baby blues. É um quadro melancólico.
é um quadro de tristeza, normalmente causado pela queda brusca da progesterona, que é o hormônio da gestação, e a elevação da prolactina, que é o hormônio da amamentação. Da mesma maneira que vem de forma inesperada, o baby blues também vai embora sozinho. Dura em torno de 15 a 20 dias e é bem mais comum do que se imagina. Segundo os especialistas, cerca de 70% das mulheres sofrem dessa tristeza intensa após o parto. Ao mesmo tempo que eu queria cuidar dela, cuidava dela, tinha aquele momento de angústia, de aflição e que, o que eu tô fazendo aqui? Sabe o que vai ser de mim? Um grupo menor enfrenta um problema bem mais grave, a depressão pós-parto. Com sintomas parecidos, os dois são frequentemente confundidos. A depressão acontece geralmente em mulheres que já têm uma tendência a serem depressivas ou que já tinham um histórico depressivo antes. Então, nesse quadro depressivo, ela pode ter um quadro extremamente exacerbado. Muitas vezes não querendo cuidar do bebê, rejeitando o bebê, não querendo amamentar. Assim como passou para Cláudia. A tristeza vem só no primeiro momento, porque ser mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo. E depois entra na rotina e dá tudo certo, viu? E assim, depois de um mês, parece que o sol nasceu. Passou aquela coisa, acho que também tem aquela fase de adaptação, né? Sabe, Rafael, eu me sinto bem tocada por essa reportagem, porque, assim, eu passei pela depressão pós-parto. Eu já não sei se foi esse baby blues ou se foi a depressão pós-parto. Mas, assim, depois de uns 20 dias... O termo, pra mim, é novo, né, baby blues? Depois de uns 20 dias, eu comecei a sentir, assim... Parecia que minha vida tinha acabado. Eu olhava pra cima e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida agora com esse bebê? Não sabia o que fazer, ficava chorando, me sentia super triste e tal... Aí eu falei com o meu ginecologista, ele me deu um remédio bem leve e depois de uns 3 meses desapareceu. Mas eu passei pelo menos um mês, assim, bem mal, assim. Eu não sei se foi esse baby blues ou se foi a própria depressão pós-parto. Mas 40% das mulheres têm depressão pós-parto. Então, assim, quando vocês começarem, por acaso, alguém que estiver nos assistindo e estiver sentindo isso, ou tiver alguma amiga que estiver sentindo, quando vocês começarem a sentir muita tristeza depois de ter filho e tudo, procure seu médico, porque, de repente, precisa até de um remedinho para melhorar e a gente sair disso. Exatamente. Bom, Maria Cândida, sexta-feira é aniversário. Aniversário? É aniversário. Aniversário de alguém, de algo que já estava morto e que ganhou uma sobrevida. O que estava morto e ganhou uma sobrevida? Eu tô falando do volume morto, o famoso volume morto de água aqui em São Paulo, que começou a ser utilizado, então, sexta-feira, completa um ano que o governo do estado começou a recorrer, então, a essa água toda, né? Sei. Justamente para abastecer a região aqui da Grande São Paulo. Aliás, a população aprendeu a lição. Pelo menos dados da Sabesp mostram que 82%, né, da população aqui economiza. Com essa economia de 82%, daria para encher já uma represa Guarapiranga por inteiro. Olha que maravilha, né? Sabe que hoje de manhã eu estava ouvindo a Rádio Estadão, que eu adoro ouvir notícias de manhã, e aí tinha um meteorologista falando sobre o fenômeno El Niño, que é quando aquece a água do Pacífico. E esse aquecimento da água do Pacífico, ele, se eu entendi bem, né? Estou reproduzindo para você, qualquer coisa vocês procuram lá no Estadão, ele faz com que a gente tenha mais chuvas no inverno aqui e mais seca no Nordeste. Mais chuvas no Sudeste e Sul e mais... Claro que o El Niño a gente já teve aqui, não é tão bom assim. Mas neste caso, que é um caso que falta água e tudo, o inverno é um mês típico, né? Uma estação típica que não tem água, né? Não chove. Então, de repente, pode ser uma boa. Ele falou que deve acontecer. E olha, essa lição de casa, de economia de água, precisa continuar. Aliás, várias empresas estão surgindo no mercado, né, justamente com o objetivo de prestar esse serviço de como economizar água aí para a população. Existe até uma máquina de lavar o quintal, lavar a calçada, sem utilizar água. E outras, né, que prestam assessoria de como cortar a conta de água pela metade. Te convido, então, a acompanhar comigo agora essa reportagem que mostra, né, o surgimento dessas empresas. Anne e Liliane procuravam um negócio com investimento baixo e com foco na sustentabilidade. As sócias, então, abriram a franquia de uma empresa que gerencia o consumo de água em casas, condomínios e empresas. Essa válvula, ela bloqueia o ar
regula a pressão interna. Então, se ela ficar sem água, o hidrômetro dela não vai girar, ela não vai pagar pelo excesso de ar que vem. O maior cliente das empresárias é um condomínio onde vivem 300 famílias na zona norte de São Paulo. O trabalho já deu resultados. A conta de água, que ficava em torno de R$16 mil, caiu para 8.500. A gente faz essa vistoria na área comum e dentro das unidades. São técnicas de economia de água, onde a gente faz a regulagem das boias das caixas acopladas ou fazemos a troca do acionamento de mecanismo de botão único para duplo acionamento, onde deixa 50% econômico, né? Em outro ponto da capital paulista, Leandro testa a máquina que promete limpar calçadas e áreas externas de edifícios sem utilizar água. Eu utilizo um regador com um produto já modificado para não fazer tanta espuma. É aplicado no piso seco. Aí a gente entra com a enceradeira industrial e logo em seguida a gente joga um enxaguante, também com regador. A gente aspira com um aspirador que é de alta pressão. O aspirador, devido à pressão, puxa todo aquele líquido com a sujeira. Outra boa notícia é que o mercado para produtos sustentáveis deve permanecer aquecido independentemente da crise hídrica que está afetando a vida de muitos brasileiros. É uma maior consciência das pessoas, dos gestores das empresas, com relação à questão da sustentabilidade em geral, economia de energia, economia de água. É muito provável que dentro de algum tempo a gente tenha um número maior de empresas oferecendo soluções para esse mercado. Que ótimo, né? Viva a criatividade. É verdade. Você vê que toda crise faz com que a gente aprenda alguma coisa, né? Mesmo. Infelizmente, a gente tem que passar por esses momentos de crise, mas o importante é que a gente aprenda, né? Não quando volta a água, a gente vai desperdiçar de novo, é que a gente aprenda a lição. Os hábitos de economia devem ser praticados todos os dias, independente de se a torneira está com maior vazão ou menor vazão de água. Exatamente, é isso aí. Bom, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. E olha, quando pensamos na voz como instrumento de trabalho, logo nos lembramos de profissionais como cantores, atores, professores, palestrantes, apresentadores de TV, que as usam como uma das principais ferramentas em suas áreas de atuação. E você, sabe a importância da voz aí na sua profissão? No próximo bloco, a fonoaudióloga e coach Mirela Guilhem vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai fazer então um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o assunto é voz. Você pode escrever pra gente, tirar suas dúvidas. O e-mail você já sabe, tudoposso@redefamilia.com.br. Só escrever pra gente, já voltamos.